Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 diz assim: há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não levará outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu vou ler novamente, irmãos, a parte B do versículo 12. Depois os irmãos repetem. Amém, irmãos? Amém. Quem vai repetir, diga assim: eu vou repetir. Glória a Deus. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Os irmãos... Amém, queridos irmãos? Que coisa boa é termos amigos, não é? Como eu falei agora há pouco, ter amigos é uma dádiva de Deus. Amém, irmãos? Ter amigo é coisa de Deus, irmão, porque só sabe o valor de um amigo quem já precisou de um, não é, irmãos? E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu escrevi até um artigo para o meu blog a respeito disso, quer dizer, que toca nesse assunto. Irmãos, Deus nos criou para sermos seres sociais, seres gregários, ou seja, Deus nos criou para nós vivemos em grupo. Amém, irmãos? Cutuque seu irmão, diga assim: ei, meu irmão, acorde que é hora da palavra. Diga aí para ele: é hora da palavra, meu irmão. É hora de nós ouvirmos Deus falar por meio da sua palavra. Deus nos criou, meus queridos, para nós sermos seres gregários, vivemos em grupo, para nós termos comunhão um com o outro. Irmão, Jesus Cristo, como foi dito aqui nessa noite, ele tinha grandes amigos, né? Ele tinha 70 pessoas que andavam com ele diuturnamente. Quantas pessoas, irmãos? 70. Desses 70, ele tinha o seu colégio apostólico, os 12 apóstolos. Quantos apóstolos? Desses 12 apóstolos, ele tinha 3 que eram seus imediatos: Pedro, Tiago e João. Quem eram esses 3, irmãos? Pedro, Tiago e João. Mas desses 3, ele tinha um que não largava dele em momento nenhum. Amém, queridos? Que era João. Não é, irmãos? Quem era? João, meus queridos. Ele foi o único dos apóstolos que ficou aos pés da cruz, não é? Estava ele, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Ele ficou aos pés da cruz. A Bíblia diz, irmãos, que era costume dele reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Quer dizer, era um símbolo de uma grande amizade, de uma afeição muito grande. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele tinha esse grande amigo, né? Enquanto estava aqui, isso é um exemplo para nós, irmãos. Você quer ter bons amigos? Pergunte ao seu irmão aí. É chato quando o pastor faz isso, né, irmão? Mas eu quero chatear os irmãos hoje. Diga assim: você quer ter bons amigos? Agora responda para ele: seja um bom amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque a amizade é uma via de mão dupla. É o quê, irmãos? Uma via de mão dupla. Ou seja, eu não posso esperar que a pessoa seja meu amigo se eu não sou amigo dela. Não é verdade, irmão? A amizade é uma via de mão dupla. Ou seja, é um dar e receber. Não é, irmãos? Não é apenas uma pessoa correndo atrás da outra. Aí é dependência. Não é assim, irmãos? Aí é dependência emocional. Mas quando nós temos uma amizade recíproca, não é? Quando nós temos essa via de mão dupla, esse canal aberto, aí é uma amizade verdadeira. Pastor, e é possível ter amigos verdadeiros? Sim, meu irmão. Existe um versículo na Bíblia, lá em Jeremias capítulo 17, que ele é extremamente mal interpretado, que diz assim, né? Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço carnal o seu esteio, né? A sua força. E a pessoa diz: então não posso confiar no outro homem. Não, irmão. O versículo está dizendo: maldito o homem que confia
em si mesmo, nele, porque faz do seu braço carnal seu amigo. Está lá no texto, é só você ler. Ah, pastor, eu posso confiar em alguém? Sim, meus queridos, porque lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é assim que está na palavra, irmãos? Então como é que eu vou levar a carga de alguém que eu não confio nesse alguém? Como é que eu vou entregar a minha carga para alguém se eu não confio nesta pessoa? Não é assim, irmãos? Então, nós podemos e temos que confiar nas pessoas. É possível ter amigos verdadeiros? Sim, meu irmão. Eu acabei de citar um, não é? Acabei de citar João, o apóstolo, que era amigo de Jesus de uma forma diferente dos outros, né? Um que ficou com ele até o final. E amizade é isso, irmãos. Essa noite, meus amados, eu vou falar um pouco da amizade para que nós possamos saber realmente o que é ser amigo e o que é ter amigos. Porque a amizade, meus queridos, ela é um investimento. A amizade é o quê, irmãos? Abra sua Bíblia aí em Provérbios 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Achei que o diácono Rivaldo iria ler esse texto na leitura devocional. Provérbios 17. Para nós termos a certeza, irmãos, de que a amizade é um investimento. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo amo ao amigo, e para a hora da angústia nasce... Em todo tempo amo o amigo. Olha só, irmãos, existem duas formas de ver esse texto. Quer dizer, em todo tempo eu tenho que amar o meu amigo, e no dia mau nasce o irmão. A outra forma de ver é que em todo tempo o meu amigo me ama, e no dia mau nasce o irmão. E as duas interpretações estão corretíssimas, porque a amizade é justamente isso, irmãos. É amar um amigo e esse amigo me amar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou seja, para que eu tenha um bom amigo, eu tenho que ser um bom amigo. Aí eu pergunto a você: você tem investido nas suas amizades? Você tem investido ou você espera que as pessoas lhe sirvam? Porque existem pessoas assim, né, meu irmão? Que espera que todo mundo lhe sirva. Todo mundo tem que escutar os seus problemas. Você não escuta de ninguém, mas todo mundo tem que escutar os seus problemas. Não é assim, irmãos? Todo mundo tem que ter empatia com você quando você sofre, mas quando o outro está sofrendo, você não quer nem saber. Aí eu pergunto, irmãos, isso é uma amizade verdadeira? Não, meu irmão, isso é uma amizade viciada. Muitas vezes, irmãos, é uma amizade por interesse. Você já teve amigos assim? Que está com você por interesse? Eu já tive muitos, irmãos, principalmente na condição de pastor, né? As pessoas esperam que o pastor providencie tudo. Uma vez eu disse até para um outro pastor, eu disse: eu estou vendo a hora, eu tenho que ensinar a escovar os dentes, porque tem gente que espera que o pastor, né, esteja disponível sempre. Não é assim, irmãos? Mas quando a gente necessita, o pastor necessita, aí a pessoa... não quero saber. Não é assim, irmãos? Então, amigos verdadeiros são aqueles que investem na amizade. Vou perguntar de novo: você tem investido na sua amizade, meu irmão? Você tem investido nas pessoas que te amam e que você ama também? É isso que nós temos que fazer. Eu sempre digo aos meus filhos que qualquer relacionamento é como uma conta bancária. É como que é, irmãos? Uma conta bancária. Se você fizer depósitos nessa conta, no dia que você precisar fazer um Pix, você vai encontrar o quê, irmãos? Saldo positivo. O gerente do banco vai estar sorrindo para você toda vez que você pisar lá. É ou não é? Você está com saldo no banco. Todas as vezes que você precisar de alguma coisa de urgência, você vai lá e pode tirar. Não é assim, irmãos? Mas se você não fizer investimentos, o gerente do banco trinca os dentes para você toda vez que você entra no banco. Não é assim, irmão? Sua conta está no vermelho. Aí você precisa, vai sacar. Acontece o quê, irmãos? Acontece o quê? Eu vou dizer uma coisa que eu acho que só eu e o irmão Luciano sabemos, né, que nós somos das antigas, a questão do cheque. Você dava um cheque chamado cheque voador, né, para 30 dias. Chegava o dia aprazado e, irmãos, o cheque entrava na conta, não tinha dinheiro. O que é que acontecia? Carimbão, a linha 11. Né? Conta sem fundo. Aí no outro dia o cabo ia lá, só de raiva, depositava de novo, carimbão, pá! A linha 12,
não é? Aí no terceiro dia sempre é terrível, né? Aí carimbão, pá, a linha 13, conta encerrada. Não é assim, irmão Luciano? Tá vendo? Pelo Banco Central. Só o irmão Luciano se lembra disso. Então, por quê, meu irmão? Não tinha saldo, não adianta insistir. Não tinha saldo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Muitas vezes a amizade é justamente isso, não é? A pessoa vai lá fazer um saque, você não tem crédito com a outra pessoa. Carimbão, a linha 11, né? Conta encerrada, e você insiste. Outro carimbo, a linha 12. E se você insistir, outro carimbo, a linha 13, conta encerrada, meu irmão, desapareça, não quero falar com você. Não é assim, irmãos? Então, as amizades, meus queridos, as nossas amizades são investimentos, não é? Não é porque você precisa das pessoas que você vai correr para elas, mas porque, meus amados, você tem que viver em grupo, porque você precisa viver em grupo, você precisa ter uma pessoa para ser o seu suporte, para estar do seu lado, e nós crentes, meus queridos, precisamos de irmãos em Cristo, que nos ajudam, que oram conosco, que estão do nosso lado, levando a nossa carga. Você tem amigos de oração? É uma pergunta retórica, não é? Você tem amigos de oração? Deveria ter. Eu tenho amigos de oração, pastores, irmãos, que às vezes eu digo, meu irmão, ore por mim, e ele ora. E às vezes ele liga para mim, entra em contato comigo pelo WhatsApp, pastor, ore por mim, que eu preciso. Irmãos, como crentes, nós precisamos dos outros. Não é assim, meu irmão? O próprio rei Salomão, ele disse, se não me falha a memória, é Provérbios 21, acho que eu errei a citação, mas deve ser, entre o capítulo 20, por aí. Ele diz assim, assim como o ferro afia o ferro, assim é o homem com o seu irmão. A gente só aprende a ser crente, meu irmão, nessa comunhão. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Crente isolado não vai para canto nenhum. Crente sozinho, né? Eu só preciso de Jesus. Não, meu irmão, você precisa das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, que se você não sabe, deveria saber. Nós não viemos para o mundo sozinhos. Você sabia disso, meu irmão? Porque quando sua mãe foi ter você, ela precisou de auxílio, né? Eu acho que só teve uma pessoa que nasceu assim. É um personagem da literatura brasileira chamado Macunaíma, né? Que não precisou de ninguém. A mãe dele andou, ele caiu, pronto. Né? Só teve ele, né, irmãos? Porque você, a sua mãe, precisou de alguém para auxiliar no parto. Não é assim, irmãos? Pois deixa eu dizer uma coisa, irmão, para você. Quando eu e você partir daqui, você sabia que a gente também não vai sozinho? Porque você não vai se enterrar, meu irmão. Porque se você fizer isso, pode procurar o diácono Rivaldo e a nossa irmã Letícia. Se você estiver se enterrando, meu irmão, já está no último estágio, né? Quando você partir deste mundo, as pessoas é que vão cuidar do que sobrou. Então, irmãos, quando você vem para esse mundo, você não vem só. E quando você parte também, você não vai só. Então, nós precisamos das pessoas. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque nós temos amigos com os quais nós podemos contar. É claro, irmãos, que existem pessoas que falham, porque eu já falhei com os meus amigos já falharam comigo, porque isso é natural. Não é assim, meu irmão? Somos humanos, somos falhos, em algum momento nós vamos errar, mas, meu irmão, que as nossas virtudes sejam sempre maiores do que as nossas falhas. Vocês vão estar entendendo, irmão? Porque se só temos falhas, né, para com os nossos amigos, eles não vão querer permanecer ao nosso lado, não é? Irmãos, uma pessoa que não quer ter amigos, pode procurar o diácono Rivaldo de novo, não é? Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não é assim, meu irmão? Ah, pastor, mas eu tenho muitos colegas. Sim, meu irmão, mas nós precisamos ter pessoas próximas a nós, porque é isso que a palavra de Deus diz. Amém, amados? E eu quero aqui, irmãos, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 18, eu quero aqui falar de uma linda amizade, irmãos, uma amizade improvável entre um plebeu e um príncipe. Nesse tempo, irmãos, era quase impossível que um plebeu fosse amigo de um príncipe. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas essa amizade, ela surgiu e tornou-se uma das grandes amizades da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Os irmãos acharam? Acompanhe comigo. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou
e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes e até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Irmãos, esse pequeno trecho das Escrituras nos ensina muito a respeito do que verdadeiramente é uma amizade. Amém? Porque Davi, irmãos, como eu disse, ele era um plebeu. E Jonatas, ele era um príncipe. Então não tinha nada a ver, eram duas classes sociais totalmente diferentes. Irmão, está entendendo, irmãos? Mas Deus o juntou. E a Bíblia diz, irmãos, que a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. Todo Jonatas é gente boa, né, irmão? Graças a Deus. Pelo menos todo Jonatas que eu conheço é gente boa. Então, irmão... Ministro de ouro, né? Tá certo. Então, irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que a alma de Jonatas se apegou a Davi. E quando Jonatas morreu, irmãos, Davi chegou a dizer o amor dele é maior do que o amor das mulheres. Né? Alguns malucos por aí interpretam que Davi se apaixonou por ele. Nada a ver, irmãos. Ele estava dizendo que o amor que ele tinha por Jonatas era tão intenso, mais do que ele tinha pelas esposas dele. Os irmãos estão entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Com as esposas ele tinha um certo tipo de amor, mas com Jonatas ele tinha um amor apegado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora veja, irmãos, quando eles fizeram uma aliança, Jonatas teve uma atitude que nos ensina muito nessa noite. Em primeiro lugar, irmãos, ele tirou a capa. Ele fez o quê, irmãos? Tirou a capa e deu a Davi. Você sabe qual é a função da capa? Fazer voar, né? Não, não é. Ninguém que tem capa voa, só Superman. Então, veja, irmãos, o que é que aconteceu? Ao dar a capa, ele estava dizendo, eu acolho você. Porque a função de uma capa não é estética, não era deixar bonito, era acolher, era proteger contra o frio. Os irmãos estão entendendo? Porque acontecia o seguinte, irmãos, na verdade a função da capa era quando estava muito frio, a pessoa pudesse se enrolar com ela. Os irmãos entenderam? Então, quando Jonatas tirou a sua capa e deu a Davi, ele estava dizendo, eu acolho você. Diga glória a Deus, irmãos. Sabe por quê, meus queridos? Nós temos que acolher os nossos amigos. Ou seja, meus amados, nós temos que ter uma intimidade com eles. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não posso ter amigos apenas de ver, não é? Apenas de ouvir falar. Não, meu irmão. Os amigos, eles têm que ser acolhidos. Aí eu pergunto, meu irmão, de que forma nós acolhemos nossos amigos? Aceitando os nossos amigos com as suas virtudes e os seus defeitos. Porque nem todo mundo, olha, ninguém tem só virtudes. Tem defeitos. Não é assim, irmão? Não é desse jeito? Agora, se você é daquelas pessoas que quer mudar a vida do outro, quer mudar o estilo de vida do outro, quer fazer com que o outro se enquadre naquilo que você quer, naquilo que você gosta, está difícil de você ter amigos, né, irmão? Porque acolher os amigos é acolher. Muitas vezes, irmão, eu tenho amigos que falam muito alto, né? E apesar de gostar de rock, música alta, mas eu não gosto quando a pessoa fala alto, incomoda, né? O cara fala aqui, o tímpano sai do outro lado aqui, eu não gosto. Eu tenho amigos assim, mas eu respeito. Não é? Se eu dissesse, meu irmão, é falta de educação falar alto, talvez a nossa amizade estivesse um tanto quanto abalada. Os irmãos entendem, irmãos? E também aceitá-los com suas virtudes. Você sabe por quê, meu irmão? Porque você também tem defeitos. Diga assim, eu tenho defeitos. Então, a gente quer que as pessoas nos acolham com os nossos defeitos. É ou não é? Sim ou não, irmão? Você gosta quando a pessoa bota o dedão na sua cara e começa a fazer aquela lista de defeitos seus? Você gosta? Então, por que a gente quer? Só o Rivaldo não gosta, né? Então, porque muitas vezes a gente gosta de sair dizendo os defeitos dos outros. Tem, inclusive, pessoas, irmão, que só vê defeito em tudo, né? Esses são os mais terríveis de ter defeito em tudo. Inclusive, irmãos, quando você emagrece, a pessoa chega e diz, está doente, é? Não é assim, meu irmão? Aí quando você engorda, menino, parece até que a pessoa não sabe que está gorda, né? Quer dizer assim, menino, como tu está gordo? Irmão, aí essas pessoas, meu irmão, só veem os defeitos. Está difícil de ter amigos. Não é verdade, irmãos? Então, quando
Jonatas deu sua capa a Davi, estava dizendo: Davi, eu aceito você, eu te recolho. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha aí a atitude de um amigo, meus queridos, é acolher. Agora entenda, irmãos, o diácono Rivaldo leu um texto aqui em Provérbios tremendo, Provérbios 27. Fiéis são as feridas feitas por um amigo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o defeito, né, é um defeito que dá para se conviver, amém. Mas quando é um pecado, um amigo de verdade, ele vai e aponta o caminho certo. Não é assim, irmãos? Fiéis são as feridas que são feitas pelos amigos. Porque um amigo de verdade não é aquele que sempre diz sim, não, meu irmão. Se a pessoa quer alguma coisa de você, está ali querendo vender alguma coisa ou quer alguma coisa de você. Porque um amigo de verdade chega e diz: meu irmão, você está pecando. Os irmãos entendem? Essa sua atitude não condiz com a palavra de Deus. Esse é um amigo de verdade. Aquele que mostra onde nós estamos pecando. Um pecado que nos levará à derrota. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, irmãos, nosso irmão Jonatas, ele nos ensina uma grande lição. Se queremos ter amigos, nós temos que acolher. E continuando aqui, irmãos, versículo 4 ainda, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4. Diz assim: Jonatas se despojou da sua... Vamos lá. E Jonatas se despojou da sua... que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas... Só a Rafaela está afim de dar as vestes, né, para outro. Vamos lá? Siga comigo, diga assim. E como também as suas vestes. Em algumas versões está a armadura. Não é, irmão? Irmãos, a armadura era algo importantíssimo para o guerreiro naqueles dias. Porque a armadura, irmãos, ela não impedia que a pessoa morresse. Mas se o golpe não fosse muito forte, a armadura conseguia segurar esse golpe. Os irmãos estão entendendo? Seja de espada, seja de lança, seja de flecha. Se não fosse muito forte, como a armadura era de ferro, ela batia e resvalava. E quando ele tirou a armadura para Davi, ele estava dizendo: meu amigo, eu protejo você. Diga aí: meu amigo, eu protejo você. Então, irmãos, se nós queremos ter amigos, nós temos que proteger esses amigos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é falar pelas costas do amigo, meu irmão. Não é quando as pessoas inventarem, levantarem falso do seu amigo, você se omitir e ficar calado. Aí tem pessoas que dizem assim: bom, falar mal não falei não, eu só me calei. É errado também. Se você sabe que é mentira, se você sabe que estão inventando um falso contra seu amigo e você se cala, isso é o pecado da omissão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós queremos ter amigos, nós devemos proteger esses amigos, irmãos. Eu trabalhei numa empresa, rapidamente vou contar esse testemunho. E os irmãos sabem que eu trabalhei em algumas empresas. E sempre fiz grandes amigos nessas empresas. Nem sempre eles eram cristãos, eram pessoas seculares. E uma delas, irmãos, uma jovem senhora, na verdade, uma mulher excelente profissional. E eu comecei a trabalhar numa empresa, precisou de uma pessoa e eu a indiquei. Irmãos, ela ficou tão grata, ela ficou grata demais, eu não sabia de nada. Ela disse para mim, o nome dela é Andréa. Eu espero que um dia ela veja esse vídeo. Ela disse: Ricardo, você foi um presente de Deus para mim, graças a Deus. Hoje ela é crente, na época ela não era. Ela disse: meu esposo foi demitido essa semana e você me indica. Ela ficou muito grata. E eu disse: Andréa, veja uma coisa, eu não botei você porque você é uma amiga, mas porque você é uma profissional. Enfim, irmãos, ela ficou muito grata. Irmãos, eu saí daquela empresa. E os irmãos sabem que quando você sai de uma empresa, todo erro é de quem saiu. É ou não é, irmão? Não é assim? Quebrou a pia do banheiro, foi Ricardo que foi lá, né? Não é assim, irmãos? E levantaram um falso contra mim, irmãos. Foi terrível. Levantaram um falso. E ela chegou no meio de todo mundo e disse: não foi assim. Não foi assim. Eu estava no dia, Ricardo estava sentado naquela mesa e tal, falou assim, aconteceu assim, assim, assado. Todo mundo se calou. E sabe quando eu soube disso, irmãos? Eu soube disso anos depois, porque eu já estava trabalhando no cartório, já anos depois, eu estava ali naquela Praça dos Três Poderes ali, encontrei com a antiga tesoureira dessa empresa, e a gente começou a falar, ela estava morando inclusive na Suíça, estava de férias aqui, e ela disse: Ricardo,
Você soube que falaram de você? Eu digo, soube. E ela disse, você soube o que fizeram? E eu disse, não, nunca soube o desfecho. Ela disse, aquela sua amiga, Andréia, se levantou e falou assim, anos depois, irmãos, perdi contato com ela, mas ela foi fiel à nossa amizade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amigos de verdade. Hoje em dia, graças a Deus, eu vi pelo Facebook que ela hoje em dia é crente, mas naquele tempo ela não era, mas era uma amiga de verdade. Os irmãos entendem, irmãos? A amizade de verdade é proteger. Os irmãos entendem? É proteger o seu amigo. Quando Jonatas deu a sua armadura para Davi, ele estava dizendo, amigo, eu te protejo. Diga glória a Deus, irmãos. Continuando aqui, versículo 4, diz assim, Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes e até a sua espada. E o seu? E o seu? Sim. Irmãos, como era importante isso para um soldado, muito mais do que a armadura, não é, irmão? Porque ele deu a espada, ele deu o arco e o cinto. Irmãos, a espada era algo que defendia no combate corpo a corpo. Todo soldado tinha uma, não é, irmão? Todo soldado tem que ter uma, porque como é que ele ia guerrear se não tivesse a espada? E a espada tinha que estar afiada. Ele a deu a Davi, não é, irmãos? E olha só, irmãos, ele deu também o arco. O arco é para combate em distância, não é assim, irmãos? E também para caça, não é? Ele pegou e deu para Davi. E ele deu o cinto. E o cinto, irmãos, era justamente onde ficava o quê? Diga assim, as armas. Irmãos, olha só, ele se dispôs totalmente para Davi. Ele estava dizendo para Davi, ei Davi, entre eu e você não precisamos de armas. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. É não estar armado contra o seu amigo. Não tem pessoas assim, né, irmão, que vivem armada, mesmo com a pessoa sendo seu amigo, guarda uma coisa por anos, para depois, no momento certo, vir, pá, dar o troco. Né? A pessoa que anda armada, irmãos, a verdadeira amizade, meus queridos, é estar desarmado, é exercer o perdão. Não é assim, meu irmão? Já pecaram contra você, meu irmão? Já te atingiram? Já te afligiram? Sim ou não, irmãos? Sim. Aí eu pergunto, e você? Já atingiu as pessoas? Já errou com seus amigos? Já pecou? Com certeza, irmãos. Porque pessoas erraram conosco, assim como nós erramos com ela. E aí, irmãos, eu pergunto, quando você erra com o seu amigo, o que é que mais você quer? Que seu amigo lhe perdoe. Não é assim, irmãos? Que seu amigo diga, não, passou, né? Deixe para lá. Então, se você quer que assim aconteça, assim haja também. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim, tratai os outros como quereis. Se você é impiedoso, meu irmão, o que é que você vai receber? Piedade de volta, não é? Se você é piedoso, meu irmão, você perdoa, você ajuda, o que é que você vai ter de volta, meu irmão? É muito raro uma pessoa ser bruta, não é? Só falar com o dedo assim na cara do outro. Tem gente que diz, eu digo mesmo na cara. Essas pessoas que dizem assim, geralmente não gostam de ouvir na cara, né, meu irmão? Gosta só de dizer, né? E ainda sai se gabando. Eu disse mesmo na cara. No dia que recebe, fica louca querendo matar, né? Essa pessoa fica doida querendo matar o outro porque não quer receber na cara. Irmãos, quando nós temos amigos de verdade, nós não precisamos ter armas contra eles. Os irmãos entendem, meu irmão? Exerça o perdão, exerça a piedade, a generosidade. Sabe por quê, meu irmão? Jonatas foi generoso com Davi. Davi era um plebeu e deu para ele armas, armadura e capa de rei. Diga glória a Deus, meu irmão. Se Davi foi esperto, ele vendeu e encheu o bolso. Não é, meu irmão? Eu acredito que Davi não deve ter vendido. Eu acho que ele guardou como memória do seu amigo. Mas aquilo era muito precioso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós temos que ser generosos com os nossos amigos. Sabe por quê, meus queridos? Porque lá na frente, Davi foi generoso com Jonatas quando foi necessário. Jonatas morreu juntamente com seu pai Saul. Irmãos, e quando Davi estava no trono, ele disse, eu quero abençoar a família do antigo rei, do meu amigo Jonatas. Tem alguém ainda vivo? E descobriu-se que, como a pastora Solomita aqui já falou no começo do culto, né, descobriu-se que havia um jovem chamado Mefibosete, aleijado, mas que era neto de Saul e filho de Jonatas, meu irmão. A Bíblia diz que Davi mandou chamá-lo em Lodebar, terra de desprezo, e disse, chama lá,
porque nós só vamos sentar quando ele chegar. Olha que coisa linda, irmãos. E quando ele chegou, ele disse: olha, a partir de hoje, tudo da minha mesa vai para você. Você vai assentar-se comigo. Irmãos, ele não era necessário que ele sentasse com Davi, porque o antigo reinado passou. Os irmãos entendem? Mas ele estava querendo abençoar a família do seu amigo. Ele disse: você se assentará comigo. Os irmãos sabem que tem um camarada chamado Ziba, né? Espertinho, que tentou 2 vezes, né? Macular o negócio, né? Quase que consegue, porque Davi dividiu as terras de Saul com Ziba, né? Mas de qualquer forma, irmãos, ele não conseguiu impedir essa amizade entre Davi e o filho do seu grande amigo Jonatas, Mefibosete. Isso, meus irmãos, é porque quem é generoso recebe generosidade. Os irmãos estão entendendo? Trate o outro como você quer ser tratado. Quer ter bons amigos, irmão? Seja um bom amigo. Amém, meus queridos? Hoje, eu estava me lembrando, já estou encerrando, a pastora Solomita fez um sinal para mim e eu entendi o que ela quis dizer. Me lembrando de um grande amigo, irmãos, que ele não está perto. É difícil da gente ver, mas pense num amigo. É difícil da gente se ver. Pastor Antônio Lins Vilar. Irmãos, ele cuidou de mim, nem como irmão cuida do outro. Os irmãos entendem? Quando eu precisei, e eu não tinha nem intimidade com ele, não é? Ele veio aqui 2 vezes, né? Primeira vez eu levei uma queda, o Solomita ficou preocupada, aí ele veio aqui, ele é um militar, mas ele também é da área de saúde. Ele disse: não, tá certo, tome tal remédio. E da segunda vez foi algo muito mais profundo. Ele esteve aqui e me abençoou. E olha, irmãos, ele nunca está... todo meu aniversário ele vem aqui, ele diz a mesma coisa: é melhor um amigo longe, não é assim? Que está com o coração perto, do que um amigo perto que está com o coração longe. Eu já sei a cantiga de Grilo. Toda vez que ele chega aqui, ele diz isso. Mas é porque a nossa amizade é assim. Amém, irmãos? Ele é um pastor, não é, muito atarefado, e é difícil nós vermos. Mas, irmãos, eu sei que eu posso contar com ele. Os irmãos entendem? E eu sei que um dia ele vai falhar comigo. Até agora não. Eu espero que permaneça assim até a volta de Jesus. Mas eu sei que um dia ele vai falhar comigo. Assim como também um dia eu sei que vou falhar com ele. Mas entre nós, irmãos, está a pessoa de Cristo. Diga glória a Deus. E por causa disso, meu irmão, há perdão e generosidade. Meus queridos, eu li hoje à noite. A leitura que abriu essa mensagem diz assim: é melhor serem 2 do que 1. Não é assim, irmãos? Porque se um cair, o outro faz o quê? Levanta. E no versículo 12, o finalzinho, diz assim: o cordão de 3 é mais difícil de torar. Não é? Porque, irmãos, o cordão pode ser fino como for, mas ele tendo dobras, ele estando enrolado, fica difícil de torar. Não é assim, irmãos? Aí você pergunta: ora, 3 dobras, mas não sou eu e meu amigo, não é? São só 2. Não, meu irmão, são 3. Porque a amizade verdadeira tem eu, o meu amigo e Jesus no meio. Amém, irmãos? E aí fica difícil essa amizade se acabar. Amém? Eu sei, irmãos, que a nossa vida, ela se reverte ou se reflete em ciclos, não é? A gente fecha um ciclo, sai de uma empresa, sai de uma escola, sai de um curso, acaba perdendo, né, aquele contato com os nossos amigos, né? A amizade às vezes se esfacela por causa disso, a distância, né? Talvez até o status cultural, talvez até o status social, a gente perde, né, aquele contato, mas o amigo fica. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se nós formos amigos de verdade, essa amizade ela vai permanecer. Então, meus queridos, que essa amizade permaneça. Amém? Que nós sejamos amigos de verdade para termos amigos de verdade. E saiba de uma coisa, meus queridos: se você age da maneira que você age com o seu amigo, é assim que você vai receber de volta. Amém, queridos? Ficou todo mundo com medo, né? Diga assim: amém. Amém. Porque a lei da semeadura, ela é certa, meu irmão. O que você planta, você colhe. Se você está plantando amizade, vai colher amizade. Amém? Muito mais do que você plantou, né? Mas vai colher amizade. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar esse culto cantando louvor.